passar para a arguição. Quero combinar com os membros da comissão a forma das perguntas. Fazemos em blocos de 3, deputado. 3 questões cada parlamentar. Havendo necessidade, fazemos um segundo bloco. Lembrando que os deputados que não são da comissão, eles podem também arguir se acharem necessário, mas não têm direito ao voto. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputado Paulo Tadeu, deputado Benedito Domingos, demais companheiros. Já tive a oportunidade de cumprimentá-los ali na CCJ, a todos os presentes. Bom, o que eu posso dizer assim do meu currículo, da minha pretensão, é que eu carrego uma experiência de muitos anos numa gestão de empresas, em que tive a oportunidade de passar por todas as áreas, área financeira, área de recursos humanos, área de licitações públicas. Aqui na Câmara Legislativa, fui membro da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e agora acumulo não, né? Agora estava até pouco tempo atrás na Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Eu acho que essa é um pouco da experiência na iniciativa privada, inclusive na iniciativa privada com interface com o poder público. A experiência na Câmara Legislativa e a experiência no Executivo reuniu o ingrediente e uma visão de 3 segmentos bastante distintos, e os 3 segmentos que são importantes numa apreciação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Porque eu vivi ao lado da empresa, vivi ao lado do Legislativo, das leis, da formulação das leis, da fiscalização também, que é esse o papel da Câmara Legislativa, e vivi o Executivo, das suas dificuldades, dos seus processos. Eu acho que isso agregou muito ao meu currículo, à minha experiência e ao que eu posso fazer se chegar até lá. Ok. Dessa forma, eu passo as questões. Lembrando, deputado, as minhas questões vão ser exatamente igual às que foram feitas para o doutor Domingos ontem, para fazer uma arguição igual. No caso de sua indicação para apreciar as contas do atual governo, qual seria o seu comportamento diante de tal tarefa? Vou repetir. No caso de sua indicação para apreciar as contas do atual governo, qual seria o seu comportamento diante de tal tarefa? Vossa Excelência, estando no tribunal, qual seria a sua posição? Seria essa a primeira questão. Eu poderia responder questão por questão, porque às vezes eu não vou guardá-las todas. Ok. Até que, pelo momento, todo mundo entende que a gente está num momento de estresse, não está tão relaxado assim. Eu não sei se a minha memória comportaria guardar todas as perguntas para respondê-las. Bom, como eu vou apreciar as contas, eu acho que dentro das atribuições previstas no regimento do Tribunal de Contas. E fazendo uma leitura e uma discussão com os técnicos daquela casa, para formar o meu juízo. A partir daí, com a minha consciência. Considerando o papel institucional do Tribunal de Contas do DF e a relevância dele na fiscalização da gestão pública, pergunto: qual a sua visão sobre a atuação preventiva e pedagógica naquela Corte de Contas? Eu considero da maior importância, porque é melhor a gente prevenir, do que tem um ditado que diz, do que remediar. Então, eu acho que o papel do Tribunal de Contas ele tem que avançar mais nessa área pedagógica, nessa área da orientação, porque eu acho que todos nós queremos que os nossos gestores não errem. E nós sabemos que nós temos um leque de leis muito grande. É impossível, embora a nossa Constituição diga que ninguém possa dizer que ignora a lei, mas quem de nós poderá dizer que conhece todas as leis?
Então, eu acho que esse processo do Tribunal de Contas avançar no sentido de fazer a prevenção, ele é muito importante. A prevenção é importante em todas as áreas. Eu vivi isso na Secretaria de Desenvolvimento Social, ver se a gente investir um pouquinho na prevenção, um pouquinho na divulgação das leis, um pouquinho nesse trabalho de orientação, muitas vezes nós eliminaremos erros que depois pesam, não apenas para aqueles gestores que tomaram aquela conduta errada, mas que tem reflexo em toda a sociedade. É exatamente isso que eu esperava. Considerando que o Estado moderno se vale de alguns instrumentos para ampliar a sua capacidade de ação, dentre eles, o termo da parceria e os contratos de gestão, pergunto: como pode o TCDF atuar de forma mais célere e eficaz na fiscalização da execução dos contratos de gestão, em especial aqueles firmados em áreas essenciais para o atendimento da população? Eu penso que, se o tribunal não tiver instrumentos para dar a celeridade que o caso necessite, ele tem que lançar mão ou de um concurso público para se aparelhar mais, ou de contratação de consultorias. Isso apenas eu poderei responder melhor com um caso concreto. No caso da saúde, por exemplo, esses contratos de gestões, teria como ter uma eficiência maior? É difícil, senhor presidente, para mim dizer isso sem você estar de posse do processo. É difícil você dizer se o processo está andando rápido ou lento, porque a responsabilidade de um conselheiro, ela é muito grande. Quantas vezes também aqui nessa casa, né, na Câmara Legislativa, um projeto ele fica às vezes anos para ser apreciado, né? Quantos pedidos de vistas, às vezes, ele vai entrar em pauta e é pedido vistas. Então, eu acho o seguinte: o importante é o elemento da convicção. A importância do projeto, por si, já fará, eu acho, né, que o conselheiro ou os técnicos que estão com aquele processo, que eles também são cidadãos, também eles vivem na nossa cidade. Eu acredito que eles também hão de querer, certamente eu hei de querer, a celeridade sem o comprometimento de um estudo com profundidade e com observação dos princípios da legalidade. Ok, deputado. Nesse primeiro momento eu me sinto contemplado com suas respostas. E agora eu passo aos membros da comissão para a arguição. Deputado Paulo Tadeu. Bom dia também à deputada Helena Pedrosa, aos demais membros aqui dessa comissão, bem como ao presidente Cristiano Araújo. Eu quero, deputada Eliana, quer dizer, tem um roteiro aqui de perguntas que são semelhantes também, como disse aqui o presidente inicialmente, as perguntas feitas ao Domingos, mas eu vou aproveitar para inverter um pouco a ordem das minhas perguntas, porque algumas questões ainda não consegui entender, né? E a primeira pergunta é o seguinte: essa casa, nós sabemos da sua presença, da sua participação nessa casa, da sua influência política dentro do funcionamento do Poder Legislativo, é uma influência legítima, conquistada a partir do seu trabalho. E nós sabemos que essa vaga do Tribunal de Contas, que se abriu agora com a aposentadoria do ex-presidente, Paulo César Ávila, ela é uma vaga destinada ao Poder Legislativo local. Eu pude observar algumas horas atrás, há 24, 48 horas atrás, um requerimento de 17 parlamentares dessa casa, indicando o Domingos, que não é um parlamentar dessa casa. Como a senhora avalia essa situação do fato de que nós temos uma indicação do Poder Legislativo a ser feita, membros do Poder Legislativo indicam um representante de fora do Poder Legislativo, e Vossa Excelência, que é uma deputada, né, não é de primeiro mandato, que tem uma história aqui dentro,
teve uma indicação praticamente unitária, assinada, inclusive, assinando um requerimento solo, vamos chamar assim. Como é que você analisa esse fato? Bem, meu dileto amigo Paulo Tadeu, deputado, eu penso o que é óbvio. A Câmara não perdeu seu prerrogativo. A vaga é de indicação da Câmara. A Câmara o fez. 17 parlamentares, naquele momento, eles entenderam que a sua indicação deveria ser o nome do Domingos. A nossa lei orgânica não diz que a indicação tem que ser de um deputado, diz que tem que ser da Câmara Legislativa. Então, entendo que a indicação ela foi legítima e legitimada dentro da nossa lei orgânica. E a apresentação do meu nome em voo solo, apenas com a minha assinatura, mostra que eu também, dentro da minha legitimidade, dentro da lei orgânica, entendi que podia concorrer e que, portanto, independente de uma adesão naquele momento, vamos dizer assim, nenhuma, apenas a minha, eu entendi que a minha palavra, a minha defesa, os meus motivos podem ser suficientes para angariar outros votos. Porque se a indicação no papel, por si, ela fosse decisiva, não haveria necessidade de eleição. Mesmo porque ela foi colhida no momento que o meu nome não estava posto. É isso que eu tenho a dizer. Não, olha só, deputada, eu não... É claro que do ponto de vista da legitimidade, da legalidade, eu não faço nenhum questionamento com relação a isso. É um questionamento de caráter político mesmo, né? Nós estamos aqui num fórum político, vai ter uma eleição daqui a pouco que ela representa uma vontade política legítima. A sua candidatura ela estava colocada num determinado momento, no momento seguinte, como Vossa Excelência acabou de dizer, não estava mais, depois voltou a estar. E assim, de tudo para nós, que, em tese, para mim, que não assinei, inclusive, o requerimento de indicação dos 17. Assim, me soou muito, do ponto de vista político, estranho, né? O fato de que 17 parlamentares, é claro que é prerrogativa de indicar de fora, quem quiser, podia indicar um bispo, um padre, um pastor, não é essa a questão. Estou perguntando o seguinte, como Vossa Excelência avalia esse fato, já que eu me lembro muito bem que, alguns anos atrás, nós discutimos aqui uma indicação da conselheira, ex-deputada Unicéia Machado, e Vossa Excelência, junto com outros parlamentares, fizeram uma defesa muito forte da indicação do Poder Legislativo, numa questão de defesa do Poder Legislativo, enfim. Ao vir um nome de fora, a avaliação que Vossa Excelência faz, isso fortalece o poder, fortalece essa relação, né? O próximo indicado provavelmente não será mais do Poder Legislativo, será de outro poder, que eu não sei exatamente quem, Ministério Público, enfim. Essa questão que eu acho que é importante, até para a gente entender um pouco, né, esse processo. Eu acho que a pergunta não tem que ser dirigida a mim, deputado. Desculpa, talvez eu não consiga responder essa pergunta. Tá bom. Desculpa. Tudo bem. Então, eu queria, deputada, como eu disse, então, voltando aqui ao roteiro da semana passada, de ontem, na realidade. Não, veja bem, a nossa lei orgânica estabelece aí que, entre as características do candidato ao Tribunal de Contas, tem um dos elementos é a idoneidade, enfim, está lá colocado, quer ver, assim, para ser mais preciso, né, no parágrafo 1º, inciso 2º, idoneidade moral e reputação ilibada. Então, é claro que numa sabatina como essa, nós que vamos votar em um dos dois candidatos, né, hoje, agora num candidato e mais tarde no plenário, eu achava até que ia ser terça-feira que vem, enfim, mas foi antecipada para hoje, né? Mas de qualquer maneira é o seguinte, nós tivemos aqui na Câmara Legislativa, deputada Eliana, uma CPI que investigou uma série de irregularidades nos cemitérios de Brasília.
As empresas da qual a Vossa Excelência faz parte, ou sua família faz parte, participou do consórcio que inicialmente administrava esses cemitérios. Logo em seguida, a empresa de Vossa Excelência, a sua família, enfim, vou falar de Vossa Excelência, ela se retirou desse consórcio e Vossa Excelência assumiu a secretaria responsável, inclusive, pelo acompanhamento desse serviço. Uma série de irregularidades foram levantadas, não só pela CPI, mas também por outras investigações com relação a esse consórcio que lá ficou. Quais foram as providências que Vossa Excelência tomou na função de secretária diante das irregularidades que lá foram citadas? Ou que foram denunciadas, enfim? Bom, senhor deputado, até agradeço essa pergunta, né, porque também é uma pergunta que acho que muitos aí têm vontade de fazer e muitos não fazem também. E fazem nos corredores, né? Faz nos corredores. Primeiro, eu queria fazer uma correção aí na cronologia, né? Porque da maneira como Vossa Excelência falou, parece que eu saí, ou as empresas da minha família saíram do consórcio, concomitantemente eu entrei na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, eu queria fazer uma ressalva aí. Eu saí da empresa antes mesmo de ser deputada. Eu saí da empresa antes de ser eleita deputada, antes de ter perspectiva de chegar a essa casa, ou muito menos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Esse é um ponto básico. Depois, a empresa da minha família participou de um consórcio e logo depois da constituição do consórcio, e falando em consórcio não é uma só empresa, são várias empresas, a sociedade não deu certo. E ela se retirou da sociedade. Então, esses são dois pontos que eu quero que fiquem muito claros. A minha posição junto à secretaria, ela já foi muito investigada na própria CPI. E, independente da minha palavra, dentro da secretaria tem uma série de providências, como o aumento da fiscalização, a procura da normatização do setor e, principalmente, nós apertamos muito a fiscalização e demos, inclusive, algumas multas. Então, eu penso que, mais do que a minha palavra aqui, para discorrer as minhas ações dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda, estão os meus atos, todos eles através de documentos e que podem ser requisitados e apresentados a esta comissão, uma vez que também já foram apresentados à CPI, que o senhor mencionou agora. Então, quer dizer, de qualquer maneira, como secretário, as providências foram aplicação de multa, fiscalização, a regulamentação do setor. Isso tudo os documentos todos estão lá e mostrando, inclusive, que com a entrada deste governo, né, essa foi uma área que nós procuramos disciplinar e fiscalizar com bastante rigor, como nos é exigido. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui que muitas desses atos poderiam ter sido tomados no governo anterior e não foram. Perfeito. De qualquer maneira, nesse governo foram tomadas as medidas. Sim. E, se o senhor tiver alguma dúvida, eu peço que o senhor requisite todos os documentos que foram apresentados, ou a Secretaria de Desenvolvimento Social. Hoje, eu acho que nem todos estão lá, estão na Secretaria de Justiça e Cidadania, ou mesmo ao arquivo aqui da CPI. Não, eu estou aqui partindo do pressuposto de que todas as suas respostas são verdadeiras. Obrigada. Logo, não há, da minha parte, necessidade de pedir qualquer tipo de complementação dessas informações. É claro que eu também tenho uma clareza de entender que nem tudo
que foi feito por Vossa Excelência junto à Secretaria vai estar na sua memória. Então, o que eu quero aqui saber é das questões centrais e tal, e é esse o objetivo das minhas perguntas. Sim, com relação a... Vossa Excelência é candidata ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, né, na função de conselheira. O que se coloca na realidade? A gente sabe que muitas das empresas da sua família prestam serviços hoje para o governo do Distrito Federal. Duas, né? Então tá, 2 empresas prestam serviços para o governo do Distrito Federal. Uma das missões constitucionais dos conselheiros é fiscalizar esses contratos, né? Como Vossa Excelência avalia a sua participação, a sua ação diante de fiscalização por parte do Tribunal de Contas, de posicionamento do conselheiro, quando se tratar, por exemplo, de contratos das empresas da família, né, sua família, sendo você conselheira, enfim. Como é que Vossa Excelência se comportaria, como é que você verifica essa questão? Vou me comportar como todos os conselheiros daquela casa se comportam quando tem uma relação de amizade ou uma relação que os faça pensar que eles não têm condição de fazer uma avaliação com total isenção. Então, eles se dão por impedidos. E é assim que eu farei. Os casos que, porventura, chegaram de empresas ligadas aos meus familiares, eu me darei por impedida. E tenho visto que, naquela casa, são vários os casos, são muitas e muitas vezes que os conselheiros se consideram impedidos, não apenas no Tribunal de Contas do Distrito Federal, mas na própria Justiça. Quantas vezes a gente vê casos do Supremo, do Tribunal Federal, do STJ, que o ministro tem que se considerar impedido porque aquela causa diz respeito a alguém ou alguma entidade que está muito, muito próxima. E para que o seu voto não seja contaminado ou que não seja questionado, existe essa prerrogativa do impedimento. Perfeito. Uma outra questão também, ainda nessa linha, é o seguinte: a revista, nessa última semana, a revista Época e a revista Carta Capital, e alguns meses atrás, enfim, acho que, se não me engano, também a Carta Capital, divulgaram matérias onde, nessas revistas, elas insinuam possíveis irregularidades cometidas por secretários do governo e pelo próprio governador. Vou citar algumas, as mais recentes, né? Com relação à Secretaria de Governo, um lote que teria sido desapropriado naquela região ali da Cidade dos Automóveis, onde esse lote inicialmente pertencia ao secretário de Governo, Zé Humberto. Esse lote foi comprado por volta de R$400 mil e o governo desapropriou esse lote por aproximadamente R$4 milhões, uma coisa assim. Estou tentando falar em números inteiros. Depois teve a situação dos kits para as UTIs da Secretaria de Saúde, onde a revista, se não me engano, foi a Carta Capital, que essa do lote foi da Época, a revista Carta Capital traz possíveis fraudes nessa questão da compra e aquisição dos kits de UTIs da Secretaria de Saúde, aí envolvendo diretamente o próprio secretário, o ex-secretário de Saúde, o ex-deputado distrital, o atual deputado federal e secretário de Saúde, o Augusto Carvalho, e também o próprio governador. E alguns meses atrás também a questão do Pelezão, onde o próprio governador assinou um termo de pagamento de um serviço e que culminou, inclusive, com a ação de improbidade administrativa contra o governador por parte do Ministério Público. Sabendo que Vossa Excelência tem uma relação, claro, e notória e pública com relação a esse governo, como você se posicionaria nesses casos? Estou dando exemplos, não estou dizendo aqui que são fatos já consumados, denúncias já consumadas, enfim, mas em casos semelhantes como esse, como Vossa Excelência iria se posicionar lá no Tribunal de Contas? O meu posicionamento não deverá ser diferente daquilo que se espera de um conselheiro, né? Nós estamos tratando de assuntos públicos e que deve ser analisado com isenção.
deve ser dado o direito da ampla defesa, você deve olhar todos os elementos, você tem bons assessores para subsidiar o seu elemento de convicção e você deve fazer isso com bastante imparcialidade, né? Haja visto que a nossa própria lei orgânica permite que o governador faça indicações para o Tribunal de Contas. Se isso fosse um impedimento para a isenção, os legisladores teriam impedido, na própria lei orgânica do Distrito Federal, que o governo fizesse as suas indicações. Isso mostra que a conduta da pessoa, a própria pessoa que é indicada, e acho que é por este motivo que nós temos sabatinas, não apenas aqui na COF, mas na CCJ, é que tem o motivo da sua existência, né? Porque se um governador pode indicar um membro do Tribunal de Contas e a gente sabe que aquele membro vai julgar as contas de governo, a lei orgânica permite isso, então os legisladores quiseram, a lei está colocada, que a pessoa, por maior relação que tenha com o governo, a hora que ele abdica da sua filiação partidária, a hora que abdica de cargos políticos e que passa para o tribunal, que ele exerça a sua função com isenção dentro dos estritos caminhos da legalidade. Perfeito. Então, com relação ao Tribunal de Contas, deputada, nós temos hoje uma situação. O Tribunal de Contas ele é uma casa auxiliar dessa casa também, né? Ele não é uma casa subordinada ao poder, à Câmara Legislativa, mas é um órgão auxiliar. E há uma diferença entre ser auxiliar e ser subordinado. Muitas vezes a gente confunde, né, a subordinação com uma instância auxiliar. Nesse sentido, o que ocorre hoje? E eu vou tentar condensar 3 perguntas numa só, mas acho que vai ser tranquilo do ponto de vista da sua memória. A primeira questão é com relação a um posicionamento que o Tribunal de Contas vem tomando nos últimos anos de decretar inconstitucionais leis aprovadas por essa casa. São aproximadamente 220 leis que o Tribunal de Contas está julgando, dizendo, portanto, que essas leis são inconstitucionais. E isso gera, é claro, um reflexo nas contas de qualquer governo. Você tem uma lei, o governo desenvolve um determinado programa em cima daquela lei. Depois aquela lei é declarada inconstitucional pelo Tribunal de Contas, isso gera consequências nas próprias contas. Nós sabemos que, e temos a convicção, que o Tribunal de Contas ele não tem esse poder constitucional de fazer e declarar essas leis inconstitucionais. Nós tivemos, até aqui passando ontem, né, uma súmula do Supremo Tribunal Federal de 63, que dava esse poder, né, aos tribunais de contas, só que em 65 teve, portanto, um novo marco no país, declarando quem poderia, quem não poderia, portanto, declarar inconstitucional as leis. Em 1988 tivemos a nova Constituição Federal e hoje está muito clara essa questão. O próprio Tribunal de Justiça já vem dizendo que o Tribunal de Contas não tem esse poder. Então, a primeira questão que quero saber nesse condensamento de perguntas é com relação à sua posição do Tribunal de Contas está declarando leis inconstitucionais dessa casa. A segunda questão, ainda com relação ao Tribunal de Contas, é que nós estamos se deparando atualmente, deputada Eliana, com as aprovações de contas do governo passado e do atual governo, de anos anteriores, enfim. O que a gente vem percebendo aqui, inclusive no debate dessa comissão, é que o Tribunal de Contas criou uma cultura de transformar irregularidades em ressalvas. E com isso, todas as contas recebem pareceres favoráveis para a sua aprovação. É claro que nós sabemos que numa administração pública você tem erro administrativo, você tem equívoco, você tem uma série de questões que realmente ocorrem falhas. A gente não quer aqui, né, ser mais realistas que o rei, sabemos que existem falhas na condução do processo administrativo. Agora, o Tribunal de Contas
entra ano, sai ano, ele vem transformando irregularidades em ressalvas. Isso cria um sentimento de impunidade, onde o governante, seja ele quem for, vai praticar irregularidades, não vai, inclusive, consertar ou corrigir aquelas falhas dos anos anteriores, porque sabe que as irregularidades serão transformadas em ressalvas. Então, eu queria que Vossa Excelência também falasse um pouco sobre essa questão desse posicionamento do Tribunal de Contas. E, por fim, ainda com relação ao Tribunal de Contas, nós temos aqui um estudo feito por técnicos do Tribunal de Contas, também por técnicos do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que diz o seguinte: o Tribunal de Contas, como uma casa de controle, tem como uma das suas missões exatamente evitar com que haja desperdício de dinheiro público. Que haja, portanto, a partir da sua ação de uma instância de controle, que ela economize dinheiro público. Economize dinheiro público. Estudos do próprio Tribunal de Contas mostram o seguinte, que no ano passado, o Tribunal de Contas, com suas ações, economizou 16 milhões de reais apenas. E para se manter, o Tribunal gastou mais de 240 milhões de reais. Então, você mantém uma casa... para manter uma casa, você gasta 240 milhões de reais, que eu acho isso extremamente normal, enfim. Mas o problema é que o resultado é muito pífio. Foram apenas 16 milhões de economia com as ações do Tribunal de Contas. O que os técnicos estão dizendo? Se houvesse um respeito dos conselheiros aos estudos dos técnicos, naquilo que couber, claro, porque a gente sabe também do papel do conselheiro, da visão do conselheiro, essa economia seria muito maior e poderia até ultrapassar o valor gasto para a manutenção do próprio Tribunal de Contas. Então, eu queria que Vossa Excelência pudesse fazer aí uma análise desse papel do Tribunal de Contas, já que Vossa Excelência pretende ser conselheira. Mais tarde iremos para essa votação e, quem sabe, Vossa Excelência será a próxima conselheira do Tribunal de Contas, a partir, provavelmente, de amanhã, isso, se for hoje a eleição e tal. Eu só pediria, qual é o primeiro item? Primeiro da é a questão das leis, da constitucionalidade. Da constitucionalidade das leis. Tá. Então, prezado deputado, começando da constitucionalidade. Na legislatura passada, já tive a oportunidade de manifestar aqui a minha posição contrária a esse tipo de manifestação do Tribunal de Contas. Eu acho que não compete a ele. Ele pode, inclusive, e eu acho que isso ele pode fazer muito bem, até provocar o Ministério Público ou as instâncias, ou ele próprio, não sei se isso é possível nesse momento, mas ele entrar com um pedido na lei de inconstitucionalidade. Penso também, já falei isso na outra reunião, que não é apenas o Tribunal de Contas que deve ser chamado para uma grande discussão aqui na Câmara Legislativa, mas a Procuradoria do Distrito Federal também. Porque eu tenho percebido que, muitas vezes, a lavra da lei, a origem da lei, define a sua constitucionalidade na Procuradoria. E eu acho que essa Câmara tem levado a pecha na mídia de uma produção irresponsável, de um volume enorme de leis inconstitucionais. Então, o que nós temos que dirimir isso? Muitas vezes também, muitas questões estão relacionadas se tem custo ou não tem custo. Dificilmente alguma coisa não terá custo, que não seja uma cópia. Então, eu penso também que nós precisamos clarear o nosso texto da lei orgânica. Até para que nós sejamos mais sensatos e tenhamos um critério mais objetivo nas nossas análises próprias de constitucionalidade. Nós também aqui, independente do Tribunal de Contas, nós também temos as nossas falhas. Porque, dependendo também da lavra aqui, pode ser totalmente inconstitucional, que também passa. Passa aqui, passa no tribunal, passa na Procuradoria. A origem dos projetos e das leis são muito decisivas nas suas constitucionalidades. Não deveria ser. Não é apenas um problema do tribunal. Então, eu acho que essa casa tem que avocar essa discussão, até por aumento da nossa credibilidade. O segundo ponto é a questão dessa aprovação de contas com ressalvas. É difícil você falar uma coisa da qual você ainda não viveu e não passou, por uma experiência que você não viveu e não passou. Mas eu posso falar
com a experiência que eu tenho nesta casa, desta casa. Porque, assim como na justiça nós temos várias instâncias de apreciação, também as contas do governo têm várias instâncias de apreciação. E a última é esta casa. Então fica isso a nossa reflexão, que todas as instituições têm os seus representantes, dentro de um determinado tempo e de uma determinada circunstância, esses representantes tomam as suas decisões. E queremos nós que esses representantes, em quaisquer das instituições que estejam, visem primeiro o bem da nossa sociedade. E a terceiro, custo. Bom, o custo... Casa de controle, custo, que eu só falo que o tribunal custa 240 e economizou apenas 16 milhões, ou retornou apenas 16 milhões. Eu faço um paralelo com o Detran. O que a gente espera? Que o Detran arrecade ou não arrecade? Eu espero que ele não arrecade. Eu espero que não haja erro. E eu sei que ele vai ter um custo. É a mesma coisa que eu espero do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Pode passar para outro, depois eu... Ok. Passa a palavra agora a deputada Eurídice Brito, líder do governo, para que possa fazer sua arguição. Na ocasião, membro dessa comissão e não na liderança do governo. Obrigada. Eu quero dizer aqui, antes de fazer minha pergunta à deputada Eliana, dizer o que eu sempre digo a ela, cochicho com ela e digo aos outros colegas. Eu vejo na deputada Eliana um potencial da política. E vislumbro assim um futuro, sempre vislumbrei na Eliana um futuro político grande. E tem tudo para isso, sua faixa de idade, sua forma de liderança, que é um fato, seu preparo, que também é um fato, mas as decisões pessoais a gente não pode realmente discutir. Eu sempre mas eu, pessoalmente, ao olhá-la, sempre vislumbrei essa carreira ascensional no campo da política. Mas, deputada Eliana, indo agora à questão de tribunal, eu queria fazer duas colocações pequenas. A primeira é a seguinte: há casos em que as verbas federais vêm para programas locais, como vão para os demais estados. Os órgãos locais prestam contas ao governo federal, aos órgãos do governo federal, são aprovadas, mas essas mesmas contas também são analisadas pelo Tribunal de Contas e são reprovadas e aprovadas na esfera de onde veio o dinheiro. Então, havendo essa duplicidade. Como, no caso de Vossa Excelência ser a nossa indicada para o Tribunal de Contas, haveria possibilidade de atuar dentro dessa linha para não haver essa incongruência? E, em seguida, eu quero só fazer uma outra colocação, que eu tive que sair e não observei se o deputado Paulo Tadeu a fez. Ontem nós fomos coincidentes na questão, mas se fiz, Vossa Excelência me desculpa, mas me dá também a resposta, que é a seguinte: a análise de contas de governantes todos, as ressalvas, elas são verdadeiras condenações. As ressalvas são coisas que não podem ser ressalvadas, são verdadeiras condenações. Vem assim 20 itens de ressalva, porque é uma coisa que é recomendação. Recomendação se entende, recomendação se recomenda que não faça mais isso, que vem blá, blá. Mas ressalvas, quando vem um voto cheio de ressalvas com coisas ali descritas, que são coisas realmente, em sendo verdade, são coisas assim irrecuperáveis, insanáveis, e no fim vem o voto. Somos pela aprovação das contas, com aquelas ressalvas que são realmente...
Então, ou essas ressalvas seriam recomendações, ou essas ressalvas não seriam tão graves como os textos delas realmente demonstram. Seu comportamento também, sua atitude em relação a essa questão. São as minhas duas ponderações. Primeiro, com relação à incongruência, às vezes, de uma votação numa casa e noutra, né? Uma na esfera federal e outra na esfera local. Nós temos isso, sempre que tem mais de uma instância, nós podemos ter esses julgamentos divergentes. Mas eu penso que nós estamos caminhando dentro de um processo democrático e que os processos todos inerentes a esse processo democrático estão sendo aperfeiçoados. Haja vista que agora nós temos os tribunais de contas de todo o país se reunindo e trocando ideias, definindo protocolos, definindo procedimentos, né? E eu acho que isso vai, de uma certa maneira, parametrizar e dar mais unidade e uniformidade a essas decisões, mais coerência a essas decisões. E penso também que os tribunais de contas locais também estão buscando esse mesmo diálogo com o Tribunal de Contas da União. Então, penso que ainda há muitas incongruências, mas eu percebo claramente que está em andamento um processo para diminuir essas ocorrências. E o meu pensamento é trabalhar também nesse sentido, nessa busca de diálogo das instituições, porque nós vivemos realmente um período, né? Tudo são períodos na vida, né? E eu acho que a internet nos mostrou isso, que a rede é essencial. Então, que ninguém é dono da sua caixinha e na sua caixinha por si só vai resolver as coisas. Então, eu acho que nós caminhamos nesse sentido. Com relação às ressalvas, eu digo, e é muito difícil a gente falar em tese sem estar vivenciando qual é a dificuldade de quem tem que tomar a decisão. Mas eu antes de viver a situação, eu digo que eu penso igual Vossa Excelência. Porque ou é uma recomendação ou não pode ser uma ressalva e ser uma ressalva condenatória. Como é que é isso? Né? Isso mostra que, sem viver a situação, que eu não sei, que a pessoa tentou ficar meio em cima do muro. Né? Mas eu também falei que, assim como no judiciário, as contas têm várias instâncias. E a última instância da apreciação de contas é essa casa. Então, que essa casa, eventualmente, entendida uma incorreção, ou um excesso, ou uma benevolência, ela pode fazer ainda a devida justiça. Então, não sei se respondi, mas é o meu pensamento. Satisfeita, deputada Euridice? Acho que foi muito boa a colocação, deputada. É por aí mesmo. Você vai fazer outra rodada, deputado Paulo? Eu também queria colocar mais uma questão que ocorre, Eliana. Benedito, me perdoe, deputado Benedito. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros Paulo Tadeu, deputado Euridice Brito, Brunelli, nossa querida companheira e amiga Eliana Pedrosa. Eu quero só voltar aqui o seguinte. Nesta casa, na Câmara, já tivemos aqui a indicação, embora eu não estava aqui, de conselheiros, cuja indicação não preenchia os critérios da lei orgânica. Foi nomeada e contestada a sua indicação, inclusive foi posto um mandado de segurança contra a sua posse, seria que ser exonerado. No Tribunal de Justiça, parece que quase 17-0. Mas depois foi para o STJ e lá a ação tomou um outro rumo. Não foi julgado mérito. Não foi julgado mérito. Foi julgado que a ação não era cabível aquele tipo de ação. Caberia uma ação
popular e não um mandato, porque não tinha autoridade coatora que o mandato podia, então, o mandato de segurança alcançar. E continuou como conselheiro normalmente até que aposentou. Então, eu não quero aqui entrar nessas colocações que foram feitas aqui, com propriedade, pelo deputado Tadeu, pelo deputado Eurides. Questão, qual o comportamento? Você vai votar a favor, vai votar contra? Quando ressalva, você ressalva. A ressalva é o pulo do gato do tribunal, né? Ali, na hora ali, ele não tem para dar os pulinhos do gato, sempre tem que ter. Então, na hora que não pode, que politicamente não pode condenar, então tem uma saída. Isso faz parte de todos os tribunais do Brasil. Eu só quero ter aqui até a nossa lei orgânica. O que diz o artigo 82? O Tribunal de Contas do Distrito Federal, integrado por 7 conselheiros, tem sede na cidade de Brasília, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território do Distrito Federal, exercendo no que couber as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição Federal. Os conselheiros do tribunal serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos: mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada, notáveis conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. O item 4, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no item anterior. Eu só quero fazer uma pergunta. Vossa Excelência preenche todos os critérios aqui que a lei orgânica exige? Meu caro deputado Benedito Domingos, entendo se coloquei o meu nome. Bom, é porque eu tenho esta crença. Um momentinho aqui. Eu quero dizer o seguinte, que o item 1º e 2º, esse eu tenho conhecimento de sobra que Vossa Excelência preenche. Primeiro, talvez não possa dizer. Mas eu já fiz 35 que mulher também. mulher depois de certa idade, acho que não tem idade certa, né? Então, o que acontece é o seguinte, eu preencho. E também a questão da sua conduta, da sua moral, da sua dignidade, isso é sobre qualquer prova. Eu digo no aspecto das demais colocações do item 3º e o item 4. Bom, eu assim, eu acho que eu preencho. Bom, então, se ela preenche, está respondido. Ok. E também foi respondido também a CCJ, fez essa avaliação também, né? Para que não pare dúvidas. Você quer fazer a pergunta, deputado Paulo? Eu faço. Eliana, sobre duas questões que a gente sabe que, como conselheira, né, a gente, e como deputado, ou como qualquer outra pessoa dessa cidade, a gente tem uma preocupação muito grande com áreas estratégicas, entre elas a educação e a saúde. Com relação à saúde, nós sabemos que a emenda 19, a emenda constitucional 19, estabeleceu um percentual dos impostos municipais e um percentual para os impostos estaduais, mais precisamente 15% e 12%. Esteve aqui no mês retrasado, enfim, não sei exatamente qual foi o mês, mas estiveram aqui o secretário Augusto Carvalho, antes o secretário Valdivino e o secretário Pena, e nesses vários encontros, audiências públicas, comissões gerais, enfim, se verificou que nos primeiros 8 meses do governo do Distrito Federal não se aplicou o mínimo constitucional na saúde. Se nós fizéssemos uma avaliação daquele duodécimos, o governo, nos 2 primeiros quadrimestres do ano de 2009, não aplicou na saúde o necessário. O Valdivino chegou a falar, inclusive, aqui na Câmara, está gravado, está nas notas taquigráficas, que o governo teria até o final do ano, portanto, para compor esses recursos. Ora, sabemos que a saúde ela não espera, né? O paciente, a doença, a operação, a cirurgia, não aguarda. Então, é como você verifica essas duas questões. Primeiro, a aplicação aplicação na saúde dos percentuais constitucionais e também
manobra contábil que está acontecendo no Distrito Federal, né, na questão da saúde. Quer dizer, não se aplica o 12º na saúde, se tem quase 2 bilhões de reais guardados no sistema financeiro, enquanto falta remédio e uma série de outras coisas. Na educação, o Tribunal de Contas, alguns anos atrás, tomou uma decisão onde ele modificou aquele percentual de 25% dos impostos aplicados na educação, com arrecadação própria do Distrito Federal, com os impostos próprios do Distrito Federal. O que aconteceu? Então, com essa mudança que o Tribunal de Contas fez na forma de cálculo, o Distrito Federal passou a destinar menos recursos para a educação que deveria fazê-lo. Nós entramos com a ação no próprio Tribunal de Contas, do Ministério Público e até no Conselho Nacional de Educação. Saiu uma decisão do Conselho Nacional de Educação dizendo que, de fato, o governo deveria refazer o seu cálculo, garantindo, inclusive, aqueles valores do Fundo Constitucional para a aplicação da educação. Então, eu queria ouvir de Vossa Excelência essas questões que envolvem, né, a aplicação de recursos fundamentais na manutenção de um serviço de qualidade, tanto na saúde quanto na educação da nossa cidade. Bom, eu penso que esses percentuais estão na lei, então os governos devem seguir, né? Agora, a percepção, eu falo, quando você não vive o caso concreto, a minha percepção, como cidadã e também como membro do governo e como deputada, é que o governo do Distrito Federal atual, ele vem aplicando e dando prioridade para os investimentos em saúde e educação. Como há muito tempo não se via. Agora, se isso faz atingir os percentuais ou não, é só a gente poder analisar com detalhes as contas. Mas eu queria dar um testemunho meu de vivência na Secretaria de Desenvolvimento Social. Do ano passado, um pouco do ano passado e deste ano também, você tem um projeto que é essencial para a Secretaria, você considera essencial, e o nosso ordenamento jurídico determina que tem que haver licitações. Às vezes você faz até o provisionamento, deixa a reserva do orçamento e do financeiro e inicia um processo licitatório. Eu, por exemplo, vivenciei na Secretaria, eu tenho um processo licitatório que está levando 2 anos e nós estamos no 8º mês ou no 9º mês? 2 anos e 9 meses. Então, às vezes, o gestor, ele tem uma lei de um lado que o obriga a determinados percentuais para gastar. De outro lado, ele também não pode descumprir uma lei que afeta a lei de licitações para ele fazer os gastos, às vezes, necessários. E, às vezes, esses 2 pontos não se encontram. Então, eu, sem ter o caso concreto, deputado, eu não posso lhe dizer se é esta situação, uma situação que eu já vivi, ou se pode ser uma outra. Porque não é porque eu fiz parte do governo, mas eu acho que toda a sociedade tem claramente como o governo tem feito investimentos em educação e em saúde. Se são dentro dos percentuais, eu confesso que não estava acompanhando essas pastas, daí estava nessa casa, dentro do papel fiscalizador, então que, portanto, eu não sei dizer exatamente se pode ser um problema decorrente do que eu falei, que eu já vivi na Secretaria, ou é uma outra realidade. Ok. Deputado Brunelli. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Deputado Benedito Domingos, nosso presidente querido, deputado Eurides Brito, deputado Paulo Tadeu, deputada Eliana Pedrosa. Vou fazer as mesmas 3 perguntas que eu fiz ontem. Uma sobre responsabilidade fiscal, outra sobre os 12º e outra sobre as questões de controles legais dentro do Tribunal de Contas. Deputada Eliana Pedrosa, a respeito do controle da Lei de Responsabilidade Fiscal, o advento do governo Fernando Henrique, que fez legalizar o que se tem na administração de 500 anos atrás, gastar o que se entra.
a situação, lhe pergunto sobre essas ressalvas, o problema dos gastos, que até hoje, até inclusive ontem eu pedi ao deputado presidente Cristiano Araújo, sobre 700 milhões que foram falados nesse governo, que ficaram de dívidas, e eu fiz dois requerimentos. Acho que eu tenho que fazer o terceiro à mesa diretora para pedir algum instrumento legal para que cheguem as informações. Com essa situação, como a senhora vê essa linha de proteção, a questão dos problemas que nós fomos encontrados aqui dentro dessa casa, de sermos enquadrados como Estado, não como município, a questão dos percentuais de gastos do Tribunal de Contas, também com a Casa Legislativa, que é a movimentação final para a sociedade. Meu querido deputado Manelli, eu já tive a oportunidade de responder na CCJ. Eu acho que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um grande avanço, porque aquilo que era indefinido ou subjetivo ficou de uma maneira bem clara como deve proceder os governos e como eles podem ser avaliados e suas contas submetidas. Com relação a esse enquadramento do Distrito Federal como Estado e município, eu não tenho como manifestar se a Justiça já se manifestou, mas eu penso que o Distrito Federal tem essa característica de Estado e município. Nós temos as duas fontes de arrecadação, né? E penso que os nossos parlamentares deveriam trabalhar para que a Constituição pudesse ser alterada e ser adequada àquilo que é uma realidade fática. Nós arrecadamos como Estado, nós arrecadamos como município, e tem hora que nós somos enquadrados como Estado e tem hora que nós somos enquadrados como município. Mas como não compete ao nosso trabalho essa decisão, porque ou é da Justiça, ou é da Câmara, ou é do Congresso Nacional, nós temos que, no presente momento, nos render à realidade. Sobre a peça orçamentária, que é uma lei, e o descumprimento de uma lei é crime de responsabilidade ou improbidade administrativa. E essa casa tem uma responsabilidade em cima do orçamento, depois de ouvir do povo, consignar nas áreas que interessam em cima de um projeto de governo pautado numa campanha. A campanha foi oferecida e foi ofertada aquela que foi vencida em 2006, no primeiro turno, idealizando o norte para a cidade de investimentos naquilo que foi publicitado fartamente pela imprensa. Deputada Eliana, como a senhora vê a não execução, principalmente os duodécimos e dessa questão dessa peça orçamentária que é uma lei? Bom, questão dos duodécimos, também já tive a oportunidade de responder 2 vezes. Está na lei, eu acho que é para ser seguida, mesmo porque todo gestor ele precisa ter muito claro, ele tem um ordenamento jurídico para seguir, ele tem despesas para fazer frente, então, com muita clareza, ele tem que receber os recursos daquilo que ele faz de compromissos, porque a lei garante que ele vai receber aqueles recursos. Se ele não recebe aqueles recursos, às vezes ele deixa de pagar um fornecedor, para fazer um exemplo mais simples, né? Deixando de pagar aquele fornecedor às vezes não paga o seu trabalhador, que às vezes não põe a comida na mesa em casa, e tem uma série de reflexos. Então, eu penso que o governo, a não ser com uma justificativa muito forte, muito clara e muito transparente colocada dentro desta casa, ele deva cumprir e ser exigido do cumprimento dos duodécimos.
Muito bem. No desdobramento dessa resposta da deputada Eliana Pedrosa, hoje sabatinada para ao Tribunal de Contas, vou pedir ao presidente também uma formulação, e a nossa líder de governo, que não está aqui como líder de governo, como ela gosta de mencionar, mas a exercício da missão, ela é o que nós somos, investimos porque recebemos. A questão que hoje eu recebi, deputada Euridice Brito, e a senhora é uma profunda conhecedora, ninguém mais do que a senhora nessa casa, sobre educação, que os convênios pela Secretaria de Educação às creches estão com um atraso de pagamento em cima dessa questão da responsabilidade da execução da lei de orçamento. Isso tem prejudicado muitas das crianças. A Delegacia Regional do Trabalho tem multado os funcionários e isso tem trazido um transtorno. Peço ao presidente da nossa comissão que encaminhe uma solicitação a verificar, e a deputada Euridice Brito também nos ajude para que esse problema seja sanado antes que queiram trazer disso um fato, que não seja um fato administrativo para criar um outro palanque. Deputada Eliana Pedrosa, eu fico satisfeito, o controle de constitucionalidade a senhora já nos comunicou ali, a questão da responsabilidade fiscal, a questão da peça orçamentária. Então, deputada Cristiana Araújo, nosso presidente, me dou por satisfeito com todas as explicações e condução brilhante da experiência da nossa deputada. Muito obrigado, deputado Brunelli. Adriano, eu apenas tenho mais uma questão que trata do quesito da aplicação das multas. Muitas vezes há desvios de conduta por parte de alguns gestores e as multas aplicadas elas são muito menores do que o erário foi subtraído. De maneira prática, são multas, a gente vê multas de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então, isso não reporia não repõe o que foi subtraído do erário. Qual que vai ser a sua posição, caso o Excelência seja aprovada para o tribunal, diante disso? Tem que ser apreciadas as regras que estão postas dentro do regimento do tribunal. O que é regimental, e nós temos muitas situações, né? Nós temos multas irrisórias nas áreas ambientais também, e eu acho que muita coisa tem que ser revista no âmbito legislativo, porque muitas vezes nós fazemos algumas leis e nós colocamos o valor nominal e esquecemos de colocar nas leis que tem que ter um fator de correção. Então, tudo isso tem que ser apreciado, né? Eu acho que as multas, elas têm que ter, além do papel punitivo, tem que ter um papel educativo. E onde você pode educar mais, infelizmente, é pelo bolso. E aí a gente tem que dar uma olhada em toda a legislação para ver aonde está essa incoerência entre o valor que está sendo aplicado com o prejuízo que foi causado. Ok, eu me dou por satisfeito, pergunto aos deputados, membros da comissão, se estão satisfeitos. Deputado Paulo Tadeu, deputado Brunelli, deputado Benedito, deputado Euridice. Então, eu passarei agora a leitura do meu parecer e, por isso, transmito a presidência à deputada Euridice Brito. Com a palavra, deputado Cristiano Araújo, para prolatar o seu voto. O processo número 59 de 2009, que trata da indicação do nome da deputada Eliana Maria Paz Pedrosa para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, TCDF. Relatório. Chega a esta Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, mediante ao processo número 59 de 2009, a indicação do nome da deputada Eliana Maria Paz Pedrosa para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na vaga aberta em decorrência da aposentadoria do Dr. Paulo César Ávila e Silva. O processo encontra-se instruído com a seguinte documentação. Ofício circular número 3 de 2009 do TCDF, que informa da vacância do cargo do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Notas taquigráficas da sessão ordinária de 22 de setembro de 2009. Indicação da deputada Eliana Maria Paz Pedrosa para concorrer ao cargo. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Currículos e certidões criminais, cíveis
e de débitos fiscais da candidata a deputada Eliana. Folha de votação da Comissão de Constituição e Justiça que aprovou o nome da candidata ao cargo de conselheiro. A Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do inciso 3º do artigo 228 do Regimento Interno da Câmara, analisou em 24 de setembro do decorrente ano os requisitos legais da presente indicação e manifestou-se favorável por unanimidade. É o relatório da Comissão de Justiça. Da arguição. A arguição, no âmbito dessa comissão, transcorreu regularmente nos termos do regimento interno dessa Casa de Leis. Em especial, conforme o artigo 64. Da conclusão. Da análise do mérito e do resultado da arguição por esta comissão, propõe a aprovação da indicação da deputada Eliana Maria Paz Pedrosa para o cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com oferta do competente projeto de decreto legislativo que segue para deliberação final em plenário. É o meu voto. Alguém quer discutir? Pergunto se alguém deseja discutir o voto. Não havendo, passo a colher os votos. Como voto o deputado Paulo Tadeu? Eu voto com o parecer do novo relator. Deputado Brunelli? Eu voto com o relator, parabenizando a oitiva, essa sabatina que foi muito produtiva. Deputado Benedito Domingos? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator tem voto conhecido, então a indicação, a candidatura da deputada Eliana Pedrosa, a candidata foi aqui examinada e aprovada o voto do relator por unanimidade. Devolvo ao presidente. Ok. Eu também queria parabenizar a deputada Eliana Pedrosa, mais essa etapa vencida aí ao processo de conselheiro, desejar que Deus ilumine aí esse curto período aí que nós vamos ter para a eleição, aí, as suas ideias, a sua cabeça, para que nós possamos todos tomar a decisão acertada, mas, de toda forma, muito obrigado pela sua presença, deputado. E franqueia você a palavra, se caso queira colocar mais alguma questão. Quero agradecer aos colegas pelo voto de confiança e falar que sempre procurarei honrar essa confiança que me foi depositada. Okay. Eu agradeço a presença de todos os deputados aqui, a presença de toda a imprensa que acompanhou a assessoria da comissão e declaro encerrado a arguição. Obrigado. Chico Leite, que assuma a Previdência. Não, eu até sugeri que ela já fosse encaminhando para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Vai ter a votação, mas ela como, digamos assim, a postulante pode nos deixar aqui, já está, para ir até ganhando tempo e poder adiantar o trabalho. Você quer ficar à vontade? Sem problema nenhum. Então eu quero aqui passar a presidência e pedir a gentileza ao deputado Chico Leite, que assuma a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, e vou avocar o parecer em relação à admissibilidade da análise da legalidade da indicação da deputada Eliana Pedrosa ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por gentileza, deputado Chico Leite. Presentes os requisitos próprios do artigo 82, parágrafo 1 da lei orgânica, eu me manifesto pela admissibilidade, presidente. Que você pegasse a presidência para poder ler o parecer. Ah, pois não, você me desculpe, é porque o presidente Wilson Lima, o nosso vice-presidente Wilson Lima, aqui chamou minha atenção para assinar um determinado requerimento que eu disse a ele que precisava ler com detalhes para saber se assinaria ou não. Você me desculpe, então, você me desculpe. Bom, assumo a presidência, ultrapassada a fase de discussão, eu passo a coletar, eu tenho que ler o relatório, fazer a coleta das manifestações, mas antes, eu gostaria que o deputado Rogério Ulisses, com a palavra, tendo avocado, pudesse proceder à leitura do relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Eu peço autorização, senhor presidente, de direto ao voto. Está deferido.
Nos termos do artigo 228, inciso 3 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal, compete à Comissão de Constituição e Justiça a análise dos requisitos legais e a comissão que deve analisar o mérito para a arguição. Segundo o artigo 82, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Distrito Federal, os conselheiros do Tribunal de Contas do DF serão nomeados entre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Parágrafo 1º, mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Parágrafo 2º, idoneidade moral e reputação ilibada. Parágrafo 3º, notável conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. E parágrafo 4º, mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no item anterior. Em análise, o currículo da senhora deputada, constatamos que sua experiência e conduta profissional, juntamente com a sua idoneidade moral, reputação ilibada e idade legal, satisfazem os requisitos legais ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por todo o exposto, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o meu voto é pela aprovação do nome da senhora deputada Eliana Maria Passos Pedrosa ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Distrito Federal, no que concebe à Comissão de Constituição e Justiça, e o encaminhamento deste à Comissão de Orçamento e Finanças para analisar o mérito para a arguição. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, se não compreendido que ultrapassada a fase e esgotada com a discussão anterior. Assim, eu indago aos colegas, bom, parece-me que não há óbice, eu quero fazer a verificação de votos. Como se manifesta o deputado Brunelli? Pela aprovação da sabatina pelo relatório. Como se manifesta o deputado Dr. Charles? Sigo o relator pela admissibilidade, desejando a Vossa Excelência muito sucesso. Parabéns. Como se manifesta o deputado Wilson Lima? Eu acompanho o relatório pela admissibilidade. Bom, o relatório é conhecido, nós também nos manifestamos pela admissibilidade, pela adequação ao disposto no parágrafo 1º do artigo 82 da Lei Orgânica. De maneira que eu quero solicitar que a Secretaria faça o registro de que o parecer foi aprovado, por isso admissível, por 5 votos favoráveis. Devolvo a presidência ao novo deputado Rogério Wilson. Eu agradeço a presença de todos, declaro encerrada então a nossa sessão, já convocando para a sessão ordinária na próxima terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui na sala das comissões. Muito obrigado, a presença de todos. Que isso, moleque?